A Conquista do Acre. Neste especial, produzido pela TV Senado em 2003, você vai saber como o Acre deixou de ser boliviano e tornou-se parte do território nacional. Vai saber como milhares de brasileiros lutaram para conquistar essas terras. E vai descobrir o que o Brasil deu à Bolívia em troca do Acre. À época, o governo brasileiro comprometeu-se com a construção de uma ferrovia e pagou 2 milhões de libras esterlinas ao governo boliviano. Aplicado em títulos do governo britânico nos últimos 103 anos, isto corresponderia hoje a cerca de 290 milhões de libras, ou 550 milhões de dólares. O Acre é um karma, é um estado kármico, é um estado em que não se nasce à toa e ninguém vem para cá à toa. O Acre para mim é tudo, Chapuri para mim é tudo. O pessoal daqui é muito comunicativo, você se dá bem com todo mundo. O sentimento de ser acreano para mim é um sentimento de amor, de emoção e de orgulho. Estou bem perto do paraíso, se não já estou nele, né? O Acre para mim é o paraíso. O clima é úmido e quente. Encravado no extremo oeste brasileiro, o estado do Acre ocupa uma área de 153 mil quilômetros quadrados. Um misto de pequenas cidades e a mata amazônica. Ao todo, são 22 municípios. É muito difícil, eu diria até impossível, viver na floresta e não acreditar em Deus, por exemplo. Por quê? Porque na floresta não tem médico. Se Deus quiser, você vive. Se Ele não quiser, você morre. A força divina da natureza edita as normas desta pequena porção de terra brasileira. Os rios são as veias que irrigam a economia e a vida diária desse povo. Sem esse rio, se morreria a míngua por aqui. Rio que passa assim tão manso e lento, correndo águas fundas e barrentas. A que destino vais com qualquer vento? Que porto buscas ou que mar intentas? Rio que hoje assim faz a corredeira, em direção veloz à ribanceira, navega em teus balseiros, passageira. O acreano é uma mistura bem temperada do sangue indígena com a força dos nordestinos e uma pitada de várias outras etnias. Uma gente que lutou com as próprias mãos para conquistar a terra onde vive hoje. No início do século XX, este lugar figurou na história como o maior produtor de borracha do planeta. O ouro negro enfeitiçava. Não se via capim, só via aquele ouro negro da Amazônia. Borracha, 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 muitas e muitas. O Acre foi a última área territorial a ser anexada ao Brasil. Apenas em 1903, nosso mapa seria desenhado da forma como o conhecemos hoje. E essa conquista não foi fácil. Se deu com o derramamento de sangue de brasileiros e bolivianos. Uma história que poucos conhecem, mas que enche de orgulho o povo acreano. A identidade acreana, ela está profundamente ligada a este mito de origem que é a Revolução, que é a ânsia de um pertencimento a uma pátria. A região, né, que hoje nós denominamos Acre, né, ela figurava nos mapas bolivianos, por exemplo, como terras não descobertas, terras que não estavam descobertas ainda. Aqui, quem habitava, naturalmente, eram as diversas comunidades indígenas. As primeiras expedições foram em 1850, a expedição do Manuel Urbano da Encarnação no Rio Purus e a expedição do João da Cunha Correia no Rio Juruá. É natural, a Terra ainda é misteriosa, o seu espaço é como o espaço de Milton, esconde-se em si mesmo. O mistério das chamadas terras não descobertas foi sendo decifrado passo a passo pela chegada dos nordestinos.
Essa ocupação foi favorecida, em grande parte também, pelas grandes secas que vinham afligindo o Nordeste brasileiro, especialmente a seca de 1877 e 1878, que expulsou praticamente milhares de trabalhadores do campo, já que não tinham do que viver. Então esse povoamento, no início, era a partir desses retirantes nordestinos que não tinham alternativas de vida no Nordeste e que eram trazidos para a Amazônia para facilitar a exploração do ouro negro. O ouro negro era a borracha, um produto que despontava como ícone da Revolução Industrial, mas que, por ironia, estava concentrado nas entranhas da floresta amazônica. O látex que escorria da seringueira era a matéria-prima da modernidade. À medida em que a borracha atingia cotações altas nas praças de Belém e de Manaus, e internacionalmente. Então, era interessante explorar a borracha. Essa expansão da exploração da borracha vai alcançar a região do Acre a partir de 1880. Em 1880, os primeiros povoadores ultrapassam a linha divisória imaginária entre Brasil e Bolívia e começam a exploração dessa região. Em 2 ou 3 anos, todos os rios acreanos já estavam ocupados. Então, entre 1880 e 1883, o Acre já estava povoado por brasileiros. Foi assim que teve início a colonização definitiva daquele pedaço de chão. Os seringais começam a se organizar e a estrutura social toma forma. O seringalista era o dono do seringal. Formava um verdadeiro povoado. Alguns seringais eram grandes, tinha muita gente, tinha uma povoação. Outros eram menores, mais pobres, tinham menos mercadoria. Não havia um estabelecimento de uma ordem jurídica no Acre. Quem fazia as leis eram os seringalistas, os chamados ou patrões. Eu prefiro até chamar de patrões. O seringalista escravizava o seringueiro e era escravizado pela casa aviadora. Porque você tem que pagar, não pode sair se não pagar, você é escravo. Nesses primeiros tempos, não havia a presença da mulher. Uma sociedade fundamentalmente patriarcal, masculina e machista. A mulher era disputada à tapa. Só que as mulheres também vieram para a região. Elas também adentraram os seringais, também produziram, constituíram famílias, acompanhavam seus maridos no corte de seringa. Desde os primeiros tempos que elas estão aqui. E também serviam de mercadoria. Por exemplo, o melhor seringueiro, o seringueiro que cortasse mais borracha no seringal, ele era premiado muitas vezes com uma mulher, porque o seringalista em Manaus e Belém trazia algumas prostitutas de Manaus e Belém, traziam para cá, e elas se casavam com os seringueiros, se tornavam senhoras aqui, tentando escapar de uma dominação, de uma violência na cidade, vinha tentar a vida aqui na região, e aconteceu isso com muita frequência. A violência não foi apenas contra a mulher. A ânsia pelo ouro negro provocou também uma reviravolta na vida dos primeiros habitantes da selva. A gente era considerado a nada. Se morre todo dia uma pessoa, por mais que tem milhões de pessoas, mas se morre todo dia e ainda ajuda a matar, com certeza se acaba. O índio está certo, foi um massacre. A discriminação era autoritária e cruel. Em meados do século XIX, havia cerca de 250 mil índios na região. Hoje nós teríamos que ter na região cerca de 400 mil índios. Atualmente são apenas 10 mil. Um comportamento característico da época em todo o Brasil. Um genocídio histórico. Os índios da Amazônia eles estão aqui na região há mais de 30 mil anos. Os portugueses não ocuparam a Amazônia, nem colonizaram, eles destruíram a Amazônia. Eles cometeram um genocídio contra as populações indígenas. Eu acho que o mesmo número, a mesma quantidade de seringa e do caucho que saiu da Amazônia, é a mesma quantidade de sangue derramado dos corpos indígenas mortos por seringueiros e seringalistas na região.
Uma colonização à gandaia. Foi assim que Euclides da Cunha resumiu a ocupação do Acre na segunda metade do século XIX. Não havia uma organização política. Era um pedaço de terra sem lei que pertencia de direito à Bolívia, mas que na prática estava nas mãos de brasileiros. A partir do momento em que seringalistas ou patrões percebem que sem a ordem, a institucionalização da ordem jurídico-política na região seria mais difícil a acumulação, eles vão desejar a ordem. Então, assim é que nós tivemos, principalmente, 4 momentos, né, da chamada Revolução Acreana. Os bolivianos estavam completamente ausentes e não se importavam com o Acre. Quando eles começaram a se importar, o Acre já estava povoado. Já tinha mais de 15 mil pessoas vivendo no Acre. As primeiras expedições bolivianas para a região do Acre visavam buscar uma forma de escoar essa produção boliviana para o Oceano Atlântico. Mas quando eles fazem essas expedições, que é muito tardio, ou seja, a partir de 1895, o Acre já estava totalmente ocupado por brasileiros. Então, quando eles conseguem chegar nessa região, eles não encontram mais uma região despovoada, eles encontram uma região intensamente povoada por brasileiros, mas uma região que lhes pertencia por força dos tratados internacionais. O governo brasileiro reconhecia oficialmente a posse da Bolívia. Em 1898, a expedição chefiada pelo general Taumaturgo de Azevedo constatou: os brasileiros que já moravam na região seriam prejudicados, e alertou o governo, mas não adiantou. As autoridades confirmaram a posse da Bolívia. Taumaturgo de Azevedo denunciou o fato à imprensa sem muito impacto. Mesmo assim, inicia-se uma disputa acirrada pela terra. Em 1899, o ministro plenipotenciário da Bolívia, Dom José Paravicini, vem por via marítima, por via fluvial, a partir de Manaus, estabelecer com acordo do governo brasileiro uma alfândega no limite da linha Cunha Gomes, no Rio Acre, já que o Rio Acre era o rio mais rico de todos. E ele estabelece uma alfândega num lugar chamado Puerto Alonso. Paravicini vem, efetivamente, estabelecer uma administração boliviana na região. Implanta as leis bolivianas, que eram estranhas para os brasileiros. Implanta a sua língua, né, sua moeda. Então começa a desenhar uma nova realidade que não correspondia à realidade dos brasileiros que estavam aqui. Quando Paravicini estabelece a lei de demarcação dos seringais, aí sim o conflito explode. Porque o Paravicini era muito duro, muito autoritário, e impõe a seguinte regra, que todos os seringais da região teriam 6 meses para serem demarcados. Os seringais que não fossem demarcados e registrados, segundo as leis bolivianas, nesse prazo de 6 meses, eles seriam confiscados pelo governo boliviano. Neste momento, os seringalistas brasileiros se organizam e decidem expulsar os bolivianos. O encontro que deu início à primeira insurreição acreana foi realizado no Seringal Bom Destino, propriedade de Joaquim Vitor. Como os bolivianos eram imensa minoria e os brasileiros, se quisessem, podiam massacrá-los da forma e na hora que quisessem, os bolivianos aceitam a intimação brasileira e vão embora, abandonando o Acre para os brasileiros. Nesse momento se forma uma junta governativa aqui que tenta estabelecer um início de administração nessa região.